Como construir Brasília. O relato que vamos ouvir agora foi escrito pelo próprio Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-governador do estado de Minas Gerais e ex-presidente da República Federativa do Brasil. Foi seu livro publicado em 1975, Por que Construir Brasília, editado pela Bloch Editores S.A. Juscelino, o construtor de Brasília, relata com emoção e, sobretudo, com precisão, alguns dos problemas enfrentados na construção de Brasília, essa monumental obra que irá romper os séculos pela sua beleza arquitetônica e pelo despertar de um novo mundo. Foi construída em 3 anos e meio, graças à sua tenacidade e à sua decisão firme e inabalável, contando com a força e a capacidade do operário brasileiro, os candangos e um grupo de engenheiros e arquitetos, formando uma equipe de brasileiros corajosos e pioneiros. Brasília tem seu nome firmado nos 4 cantos desse país afora. Quem vê Brasília se extasia pela sua grandiosidade e pela sua beleza. Suas palavras emocionam. Siga com atenção este maravilhoso relato. Como construir Brasília. Tudo pronto? Podemos começar? O início do início. Em fevereiro de 1957, cerca de 200 máquinas estavam em atividade na região, trabalhando dia e noite sem qualquer interrupção. Eram ainda máquinas pequenas, dada a falta de estradas, mas em julho ali chegou o primeiro dos grandes tratores, que logo seriam centenas. Uma verdadeira batalha tivera início no Cerrado, o qual, retalhado pelos equipamentos de construção, foi sendo empurrado para as extremidades da área do plano piloto. Em seu lugar, surgiu a poeira, a famosa poeira de Brasília, vermelha, oleosa, que se infiltrava em tudo e não havia sistema de lavagem capaz de eliminá-la. Os operários, os engenheiros, os técnicos já não eram os mesmos, tornaram-se de uma cor avermelhada, com as roupas e os cabelos apresentando a mesma tonalidade. Certa manhã, eu estava na varanda do catetinho quando se aproximou de mim um homem alto e forte, segurando um enorme chapelão de feltro. Então, como vai sua máquina Singer? Perguntei-lhe com bom humor, a fim de deixá-lo à vontade. Sempre costurando, presidente, respondeu, estendendo a mão para me cumprimentar. A manhã era clara, e diante de nós abria-se o cenário agreste de Brasília. A máquina Singer era o teco-teco de Bernardo Sayão, e quem respondera a minha pergunta fora o próprio pioneiro. Sayão ali estava porque eu havia mandado chamá-lo. Desejava fazer-lhe um apelo, e nessas condições, nada melhor do que uma conversa a 2. Data: 10 de novembro de 1956. Brasília, naquela época, só existia na minha imaginação. Quem olhasse da varanda do catetinho poderia ter uma ideia da tarefa gigantesca que me aguardava. Estávamos no início da construção, ou, para ser realista, no início do início de tudo. A criação da nova CAP não havia sido bem recebida por muita gente. À falta de um motivo melhor para combatê-la, os adversários da mudança criticavam o fato
de a companhia ter sua sede no Rio e, no Rio, residirem todos os seus diretores. Entretanto, a empresa não poderia, na época, se transferir para Brasília, simplesmente porque não existia uma só casa ali construída, com exceção do Catetinho. Os adversários, porém, não tinham olhos para aquela realidade. Desejavam dificultar a mudança e transformaram a sede da nova CAP em bode expiatório. Dos diretores da companhia, o único que tinha residência fixa em Goiás era Bernardo Sayão, daí a razão por que mandara chamá-lo. Sayão era um pioneiro nato. Muito antes de existir Brasília, já desbravara o sertão goiano, fundando em Séries uma colônia agrícola. Fizera surgir do chão uma cidade, e ela progredia, sendo alvo da admiração dos que se aventuravam por aquelas ermas paragens. Quando lancei a ideia da mudança da capital, fora dos primeiros a se alistarem na cruzada. Cooperou na construção do Catetinho e na ereção de muitas das barracas e galpões que abrigaram os primeiros engenheiros e trabalhadores. Sobre Bernardo Sayão. Quem olhasse o local onde estava sendo iniciada a construção de Brasília, sempre o veria, chapelão na cabeça, rosto queimado de sol, suando em bica. Estava em toda parte e sempre em atividade. Reservava para si as tarefas mais árduas e perigosas e as executava com seu inextinguível bom humor. À beleza viril do físico privilegiado aliava-se invejável formação moral. Era bom por natureza e bravo por instinto. Terminada a faina do dia, tomava seu teco-teco e rumava para a fazenda, onde morava nas imediações de Anápolis. Naquele momento, ele estava diante de mim na varanda do Catetinho. O apelo que iria fazer-lhe era para que passasse a morar em Brasília, já que Israel Pinheiro e os demais diretores não poderiam ainda residir em Brasília, que ele o fizesse. Era filho adotivo de Goiás, pois havia sido eleito vice-governador do estado. Sua função ali seria a de representar a diretoria. Expliquei ainda que o sacrifício que exigia dele seria temporário, durante apenas o tempo que a nova CAP necessitasse para se organizar, e resumi numa pergunta os argumentos antes expostos. Você topa vir para cá? Como todo pioneiro, Sayão era de resoluções rápidas. Respondeu fazendo uma pergunta. Que dia o senhor quer que eu esteja aqui? Ontem, respondi-lhe, parafraseando Churchill numa situação premente durante a Segunda Guerra Mundial. Sayão pegou o chapéu e se despediu. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, após haver tomado meu desjejum, cheguei à janela para contemplar o espetáculo da atividade dos diferentes canteiros de obras, mal olhara e percebi que um caminhão se aproximava a grande velocidade, levantando um mar de poeira. Aguardei para ver quem era, embora já desconfiasse quem poderia ser. Era, de fato, Sayão que chegava com a esposa e as 2 filhas, vindo de Anápolis. O caminhão estacionou com violência, fazendo ranger os freios, e, tirando o chapéu, ele gritou com entusiasmo: "Pronto, chefe, aqui estou para cumprir suas ordens." Perguntei-lhe onde iria se instalar, e respondeu-me com o bom humor característico dos bandeirantes: "Primeiro, debaixo daquela árvore, e depois armarei uma barraca." Fez um gesto largo de despedida, acionou o motor do caminhão e rumou para a árvore apontada. A jornada da integração prosseguia e acusava cada mês um aumento de velocidade. Com Sayão à testa dos trabalhos, a atividade havia sido redobrada. Brasília surgia do chão aos poucos, criada pelo esforço de um punhado de pioneiros. Ao findar o ano de 1956, a cidade já dispunha de um aeroporto para aeronaves de grande porte, com 3.000 metros de pista, achando-se em conclusão o piso de concreto.
As rodovias de intercomunicações com as cidades vizinhas estavam em execução acelerada. A Brasília-Anápolis, com 120 quilômetros de extensão e toda asfaltada, deveria ficar concluída. O nascimento de Brasília. Brasília nascia de fato sob o signo da comunhão social e também sob a bênção de Deus. Na noite de 3 para 4 de maio, ocorrera um temporal na cidade, e o toldo gigantesco, 10.000 metros quadrados de lona pesada, vergastado pela ventania, desabara fragorosamente, destroçando bancos e genuflexórios. Tivesse isso acontecido algumas horas antes, quando ali se encontravam 15.000 pessoas concentradas e a primeira missa de Brasília teria figurado na história envolta num halo de catástrofe. A Cidade Livre era um microcosmo. Ali existia de tudo. Podia-se comprar o que se quisesse, e os hotéis e pensões se sucediam para abrigar sem dificuldade as sucessivas levas de pioneiros. Era uma espécie de Singapura tupiniquim, com seus bares, seus restaurantes misteriosos, suas residências construídas de madeira, segundo o gosto do morador. Eu dera ordens à Nova Cap para realizar ali um alinhamento provisório de ruas, a fim de evitar que a cidade se convertesse em favela. Assim, existiam praças, bairros residenciais e setores comerciais. Em princípios de 1957, 6 meses após o início do desbravamento do Cerrado, a população da Cidade Livre já era de 5.000 habitantes. Havendo estabelecido as bases materiais e humanas da cidade, julguei que havia chegado o momento de proporcionar aos pioneiros um pouco de conforto espiritual, promovendo a realização da primeira missa no local onde se ergueria a nova capital. Escolhi a data de 3 de maio por me parecer a mais expressiva, já que recordava a missa mandada dizer por Pedro Álvares Cabral. As duas cerimônias se equivaliam em simbolismo. A primeira assinalara o descobrimento da nova terra, e a segunda, 400 anos mais tarde, lembraria a posse efetiva da totalidade do território nacional. Na manhã de 3 de maio, cerca de 15.000 pessoas reuniram-se no Planalto. Durante vários dias, centenas de caminhões e de jipes, assim como de aviões de passageiros e teco-tecos, despejaram na cidade milhares de visitantes. Eram goianos de todos os quadrantes do estado, mineiros do Triângulo, criadores da zona de Paracatu e curiosos de muitas unidades da Federação que chegavam para estar presentes à cerimônia histórica. Do Rio, seguiram igualmente numerosas pessoas, inclusive figuras expressivas da sociedade carioca, o que emprestou uma nota de elegância à paisagem rústica do Planalto. Estava presente, também, uma delegação de índios carajás que os aviadores da FAB haviam levado de Bananal. Eu deixara o Rio 2 dias antes, tomando o Vaicon com toda a família, às 11 horas da noite, na base aérea do Galeão. O Ministério comparecera em peso, e também numerosos jornalistas e fotógrafos. Na manhã de 3 de maio, surpreendi-me com a beleza do espetáculo. No local onde iria ser rezada a missa, fora estendido um enorme toldo, e em torno dele agitavam-se milhares de bandeirinhas coloridas. Viam-se centenas de ônibus com letreiros indicando que pertenciam a empresas sediadas nos mais desencontrados municípios: Araguarina, Goiânia, São Luís, Araguari, Monte Belo, Uberaba e Uberlândia, e quase todos ostentavam faixas com slogans alusivos à nova capital. Nosso lema é Brasília no Planalto, 50 anos em 5, com Brasília em 3.
Alvorada no Planalto, com JK e os Candangos, Viva Brasília. Em torno, espraiava-se um mar de cabeças. Na véspera, haviam chegado cerca de 3.000 pessoas. Sabiam que não tinham onde dormir e iriam lutar para obter o que comer, mas, mesmo assim, haviam feito a viagem. Às 10 horas chegou o Vaicon, especialmente enviado a São Paulo para transportar o cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que traria a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, sob cuja invocação seria celebrada a missa. A imagem, guardada em redoma com guarnições de metal, fora oferta da cidade de São Paulo a Brasília, e já havia visitado todos os estados e territórios brasileiros, na revoada nacional da aviadora Ada Rogato. Antes da missa, foi batizada a primeira criança nascida na capital, o menino Brasílio Franklin, do qual fui padrinho, e minha esposa Sara, a madrinha. Ao se aproximar a hora da cerimônia, a enorme multidão passou a se concentrar sob o gigantesco toldo, esticado na ponta de estacas e sustentado por travessões horizontais. 4 troncos de árvores serviram de base a uma pedra de mármore, na qual se entronizou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A assistência dispunha de bancos de madeira com genuflexórios toscos, mas cômodos. Aproximei-me, em companhia da família, do local que me havia sido reservado, ao lado dos ministros e demais altas autoridades. Durante a missa, fez-se ouvir o magnífico coral feminino da Universidade Mineira de Arte e, em seguida, o cardeal Mota dirigiu-me uma saudação, na qual salientou a importância de Brasília, que seria o acontecimento máximo depois do Ipiranga e o trampolim mágico para a integração da Amazônia na vida nacional. E conclui assim sua oração. Na Bíblia se lê como Deus plantou, no meio do paraíso terreal, a miraculosa árvore da vida. Brasília é a árvore da vida nacional, providencialmente plantada no planalto central da nossa pátria. Que as bênçãos de Deus e da Virgem Mãe de Deus façam com que Brasília cresça, floresça e frutifique em perene primavera da vida nova do Brasil, incipit vita nova. Após a missa, falei aos presentes. Era a primeira vez que fazia um discurso oficial na nova capital. Estamos todos nós, altos dignatários da Igreja, militares, homens de Estado, todos nós aqui, declarei, reunidos, vivendo uma hora que a história vai fixar. Hoje é o dia da Santa Cruz, dia em que a capital recém-nascida recebe o seu batismo cristão, dia em que a cidade do futuro, a cidade que representa o encontro da pátria brasileira com o seu próprio centro de gravitação, recolhe a sua alma eterna. Dia em que Brasília, ontem apenas uma esperança e hoje, entre todas, a mais nova das filhas do Brasil, começa a erguer-se, integrada no espírito cristão, causa, princípio e fundamento da nossa unidade nacional. Dia em que Brasília se torna automaticamente brasileira. Este é o dia do batismo do Brasil novo. É o dia da esperança. É o dia da cidade que nasce. Que Brasília se modele na conformidade dos altos desígnios do Eterno, que a providência faça desta nossa cidade terrestre um reflexo da cidade de Deus, que ela cresça sob o signo da esperança, da justiça e da fé. Após a cerimônia, teve lugar a homenagem que os índios Carajás desejavam me prestar. Foi um espetáculo tocante e digno de registro. Os silvícolas ofertaram-me lanças, bordunas, tacapes e flechas. O cacique fez-me uma saudação, chamando-me grande chefe, e enquanto a assistência aplaudia, os demais índios gritavam, olhando em torno,
deslumbrei-me com o contraste oferecido por aquela concentração humana. De um lado, os carajás vestidos de penas, e do outro, as elegantes da sociedade carioca, exibindo as últimas criações dos costureiros de Paris. Brasília já nascia como um fator de aglutinação dos desníveis nacionais. Os dois polos da vida ali se encontravam, dando origem à nova etapa na evolução do país, e pairando sobre todos uma projeção democrática de nivelamento, enovelava-se a poeira vermelha, a característica do mundo novo, que estava em gestação. A construção do catetinho. A frase que escrevi no livro de ouro de Brasília figura hoje, por sugestão de Oscar Niemeyer, numa das paredes do saguão do Palácio da Alvorada. Essa parede, por iniciativa renovadora do espírito de Niemeyer, foi revestida de placas de alumínio dourado, o que levou um jornalista de oposição, preocupado em emprestar cunho faraônico ao que se fazia, a declarar que era de ouro. A propósito, devo recordar um fato que não deixa de ser curioso. Um ano depois, numa recepção ao corpo diplomático no Rio, comentávamos a beleza arquitetônica de Brasília e, de súbito, uma embaixatriz que ouvia a palestra com o maior interesse, voltando-se para mim, perguntou com a mais absoluta sem cerimônia: "É verdade, presidente, que uma das paredes do Palácio da Alvorada é de ouro maciço?" Embora fosse uma ideia em marcha, Brasília, àquela altura, não deixava de ser uma iniciativa abstrata. Nem ao menos dispunha eu ali de teto sob o qual me abrigar. Nas minhas viagens de inspeção, ia e vinha, cobrindo um percurso de 8 horas de voo, e por isso só me restava uma estreita faixa de tempo para conversar com os pioneiros que ali já haviam começado a trabalhar. Entretanto, o dia 10 de novembro de 1956 iria projetar-se como um marco histórico na evolução da cidade. Nesta data, brilhou a primeira luz no Planalto Central. Era ainda uma luz tênue, com um limitado poder de radiação, produzida por um pequeno gerador que fora levado da cidade de Araxá. De qualquer forma, era uma luz criada pela mão do homem, que chegara para substituir o clarão dos astros, o que significava que havia tido início a conquista do coração do Brasil. Até então, o local onde iria ser Brasília não passava de um carrascal, infestado de cascavéis, com a terra seca esturricada, aberta em fendas pela inclemência do sol. O único testemunho da passagem do homem por ali era um pardieiro, pretensiosamente denominado Fazenda do Gama, e que se resumia numa casa de telhado baixo com um cercado no fundo, no qual viviam, confinados, uns 5 bois e uns 3 leitões. Tudo começou numa conversa de bons amigos. Naquele período, tinha toda a minha atenção concentrada nas obras para a transferência da capital. Apesar disso, o clima que se respirava no país era de descrença por um lado e de oposição do outro. Mesmo assim, eu ia a Brasília umas 2 vezes por semana, mas pouco demorava ali, por falta de alojamento. Foi aí que João Milton Prates, aviador, e que fora meu piloto durante o meu tempo de governador de Minas Gerais, lançou esta ideia num grupo de amigos meus. Vamos dar uma casa ao presidente? A sugestão foi acolhida com entusiasmo. Discutiu-se o gênero de casa a ser construída e todos concordaram. Uma simples residência de madeira, na qual eu pudesse passar a noite todas as vezes que desejasse permanecer em Brasília. Oscar Niemeyer, que fazia parte do grupo, prontificou-se a esboçar ali mesmo o croquis do que seria a casa.
Pediu tinta e papel e em 2 tempos o desenho estava concluído. Ali estava, em linhas toscas, o que iria ser a primeira construção de Brasília. Tratava-se de um palácio de tábuas, erguido sobre pilotis de madeira. Teria de ser construído assim, pois no Planalto não existiam, na época, tijolos nem pedras. Aprovada a ideia, cogitou-se da obtenção do dinheiro para a realização da obra. Arranjou-se uma promissória emitida por João Milton Prates e avalizada por Juca Chaves e Oscar Niemeyer. Valor do empréstimo a ser feito, 500 contos. Mas onde conseguir a quantia? César Prates, um dos presentes, era irmão de Carlos Prates, gerente da filial do Banco do Brasil em Belo Horizonte, a pessoa indicada para solucionar o problema. Emídio Rocha, o Rochinha, foi despachado na mesma hora para a capital mineira, a fim de se entender com Carlos Prates e descontar a promissória. Teria de ir e voltar no dia seguinte, antes do almoço, já com 500 contos em espécie. Emídio Rocha desempenhou, com êxito, sua missão. Carlos Prates não pôde descontar a promissória no Banco do Brasil, mas obteve que o Banco de Minas Gerais o fizesse. No dia seguinte, com o regresso de Emídio Rocha, providenciou-se a aquisição do material de construção no Rio e em Belo Horizonte. Entre mentes, Niemeyer, com base no croquis, elaborava o projeto definitivo do Palácio das Tábuas. Havia ainda uma questão para ser resolvida: o prazo para a construção. Meus amigos estabeleceram um tempo recorde para a residência presidencial, 10 dias. Procurando evitar que o prazo fosse ultrapassado, enviaram-me um convite para que me hospedasse ali no dia 1º de novembro. Teve início, assim, a construção em grande velocidade do projeto Palácio de Tábuas. Roberto Pena, que trabalhava na Fertiza, fábrica de adubos químicos que eu havia criado em Minas Gerais, quando governador, telefonou ao diretor da empresa, Bretas Bering, solicitando de empréstimo algumas máquinas, inclusive uma Patrol Caterpillar, um grupo motor gerador de 75 HP e um Jeep. O material de construção foi adquirido, como havia sido combinado, nas praças do Rio e de Belo Horizonte. No dia 18 de outubro, finalmente, partiram os caminhões do Rio e de Belo Horizonte, levando o material necessário. A caravana mineira partira de Araxá, sede da Fertiza, rumo a Santa Luzia, conduzindo a Patrol Caterpillar, o motor gerador, além do equipamento para a respectiva montagem. Acompanharam a expedição um cozinheiro e um operador de máquinas. Essa viagem me fez lembrar, de alguma forma, as entradas dos bandeirantes no século XVIII. Não existiam estradas, nem pontes sobre os rios, nem ao menos um trilho contínuo que indicasse a direção a ser seguida. Os expedicionários deixaram-se levar pelo instinto, carregando nos próprios veículos a gasolina de que iriam necessitar durante o percurso. A época era de chuvas, e os caminhões, avançando através de terreno virgem, atolavam com frequência nos lamaçais e era um verdadeiro suplício libertá-los. No entanto, apesar de todos esses tropeços, a caravana prosseguia no seu roteiro. No dia 23 de outubro, os pioneiros partidos de Minas Gerais encontraram-se com Bernardo Sayão em Lusiânia e seguiram dali em diante num só e grande comboio até o local onde seria Brasília. Gritos, risadas, exclamações de desafio era o que se ouvia, revelando o bom humor e o espírito esportivo dos novos bandeirantes. Assim, o Chapadão foi vencido e numa clareira aberta nas imediações da denominada Fazenda do Gama, teve início a preparação do terreno para a construção pioneira. Meus amigos estavam familiarizados com o ritmo de minhas obras. Já me conheciam do governo de Minas Gerais
e tinham diante dos olhos o que vinha sendo a abertura da rodovia Rio-Belo Horizonte, que, iniciada logo após a minha posse na presidência, estava quase concluída, devendo ser inaugurada na comemoração do primeiro aniversário da minha administração, ou seja, no prazo de 1 ano. Já o comboio que levara o material batera recorde de velocidade para chegar a Brasília. Os operários instalaram-se na fazenda do Gama, que passara por uma limpeza em regra. A alimentação era fornecida pelo que existia no curral, os bois e os leitões. À sombra de um pau de vinho, que é árvore frondosa, montou-se uma banca de carpinteiro para a preparação da madeira a ser utilizada na construção. Roçou-se uma faixa do cerrado para a localização da residência presidencial. Um jipe fornecia energia para acionar a serra, que aparelhava as vigas e os caibros, e, arrematando aquela série de providências, foi instalada luz elétrica no acampamento, utilizando-se um gerador de 2,5 HP, vindo do Rio e que não dispunha de partida, a qual era dada por um trator. À noite, já estava montada uma estação de rádio amador. Tudo isso fora feito no mesmo dia da chegada. Mais ou menos à meia-noite, os pioneiros, exaustos, resolveram tomar um uísque antes de se recolherem para um descanso de umas poucas horas, mas não havia gelo para refrescar a bebida, ainda morna da longa exposição ao sol do Planalto. Mal encheram os copos, o céu enfarruscou e uma violenta tempestade de granizo desabou sobre o acampamento. Milagre, milagre! Gritavam os construtores, recolhendo as pedras de gelo, maiores do que uma bola de gude, caídas das nuvens. E o uísque, gelado, com granizo, correu de mão em mão, festejando com alvoroço aquele primeiro dia de trabalho. No dia seguinte, ocorreu um fato que poderia parecer inacreditável aos que conheciam o Brasil Central: a feitura do primeiro concreto no Planalto. Esse concreto foi utilizado na fixação das vigas que sustentariam o palácio. Na noite desse mesmo dia 24, instalou-se outra estação radiotransmissora, sob o prefixo PYVA, e estabeleceram-se comunicações com o Palácio do Catete, no Rio, com Anápolis, Goiânia, Araxá e Belo Horizonte. O Planalto Central deixara de ser o grande mudo. A partir daquele momento, sua voz fazia-se ouvir, através de um equipamento precário, era verdade, para anunciar ao país que a semente de uma metrópole ali havia sido plantada. Apesar da chuva constante, o trabalho prosseguia em ritmo acelerado. A 26, foi colocado o assoalho da casa. Instalaram-se em seguida a água, a luz e os aparelhos sanitários. No dia 27, fabricou-se gelo pela primeira vez em Brasília, com a chegada de um gerador. Já não havia necessidade, pois, do milagre de uma chuva de granizo para se gelar a bebida dos pioneiros. No dia 29, funcionaram os serviços de radiotelegrafia e radiofonia, e os técnicos da Paner ergueram o radiofarol no campo de pouso. No dia 30, assentou-se o piso de cerâmica São Caetano e à noite teve início a pintura da casa. No dia 1º de novembro, como havia sido programado, o palácio estava concluído. Niemeyer, Juca Chaves e César Prates incumbiram-se da arrumação dos móveis. Discutiu-se então o nome a ser dado ao edifício. Dilermano Reis sugeriu Catetinho, uma réplica em madeira do que existia no Rio. A obra estava concluída e havia sido respeitado o exíguo prazo de 10 dias, estabelecido pelos próprios construtores. Enquanto o catetinho estava sendo construído, elaborava-se no Rio o canto da nova capital.
com música de Dilermano Reis e letra de Bastos Tigre. Providenciou-se em seguida uma placa com os seguintes dizeres: esta casa, a primeira construção de Brasília, executada em 10 dias, de 22 a 31 de outubro de 1956, foi a residência provisória do Presidente da República. Participaram desta obra pioneira João Milton Prates, Oscar Niemeyer, César Prates, José Ferreira Chaves, Roberto Pena, Dilermando Reis, Emídio Rocha, Vivaldo Lírio, Osório Reis e Agostinho Montandon. Embora concluído no dia 31 de outubro, a inauguração do Catetinho dependeria da minha presença. Na época, eu estava muito ocupado no Rio. Teria de presidir a 3 cerimônias a que não poderia faltar: a instalação do 10º Congresso Interamericano de Cirurgia, a posse do novo chefe da minha Casa Civil, Vitor Nunes Leal, e a reunião com os líderes da oposição para exame da situação do Oriente Médio, tendo em vista a remessa de 500 soldados das nossas Forças Armadas para a fronteira entre Israel e o Egito, de acordo com uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Assim, não pude estar em Brasília no dia 31 de outubro. No dia 9, porém, após inspecionar a construção da rodovia Juiz de Fora a Belo Horizonte, pernoitei na capital mineira e na manhã seguinte, às 10 horas, rumei por via aérea para Brasília, onde cheguei por volta do meio-dia. A recepção foi festiva. Do aeroporto provisório, segui diretamente para o Catetinho, onde grande número de pioneiros me aguardava. Um temporal desabou sobre o local nesse momento, fazendo com que a festa, que teria lugar ao ar livre, fosse realizada no interior do Palácio de Tábuas. Serviu-se um almoço com mesinhas espalhadas pela casa inteira, inclusive na varanda, e em seguida realizei ali o meu primeiro despacho, assinando o volumoso expediente com a presença do meu cunhado Júlio Soares, Coronel Lino Teixeira, deputado Renato Azeredo, Coronel Dilermando Silva e o jornalista José Moraes. À noite, depois do jantar, teve lugar uma serenata com os pioneiros. A palavra candango ainda não havia sido criada, entoando o Peixe Vivo e o canto da nova capital. O Catetinho constituiu, pois, um símbolo. Foi ele a flama inspiradora que me ajudou a levar à frente, arrostando o pessimismo, a descrença e a oposição de milhões de pessoas à ideia de transferência da sede do governo. Vi que, se um grupo de amigos fora capaz de erigir, sem qualquer auxílio oficial e levado apenas pelo idealismo, aquele Palácio de Tábuas em 10 dias, o que eu não poderia fazer então, sendo o presidente da República e dispondo, já que o Congresso aprovara minha iniciativa, de todos os recursos governamentais? A mística do Catetinho foi, pois, precursora, dada a emulação que provocou, da mística de Brasília, consubstanciada em pioneirismo, em espírito de criação e na determinação de enfrentar e vencer o que parecia impossível. E a mística de Brasília, por sua vez, contagiando o país inteiro, realizou o milagre da construção de uma metrópole revolucionária em 3 anos e 10 meses. Entretanto, a partir de 2 de outubro de 1956, quando meu avião pousou, pela primeira vez no Planalto, as viagens que fazia ao local já não continham mais qualquer resquício de sonho. Eram visitas de inspeção, com o objetivo de estimular os operários, fazendo com que eles batessem recordes de velocidade na execução das obras de que estavam encarregados. A construção do Catetinho havia sido uma iniciativa pioneira em todos os sentidos. Seguiram-se as construções dos galpões de madeira para acolher os primeiros trabalhadores. Chegaram depois as barracas militares destinadas aos engenheiros e tiveram início, por último, as obras da abertura da rodovia Anápolis-Brasília. Tudo corria bem e com velocidade que eu costumava imprimir aos empreendimentos que levava a efeito. Contudo,
Para que aquele ritmo fosse mantido, seria necessária minha presença frequente no Planalto. Todavia, com 8 horas de voo, ida e volta, despendidas em cada viagem, teria de espaçar minhas visitas. Daí, o interesse que concentrei na obtenção de um meio de transporte mais rápido do que o ronceiro DC-3. Conversei com o brigadeiro Flyos, ministro da Aeronáutica, e dei-lhe autorização para a aquisição de 2 Vicons de fabricação inglesa, marca que na época liderava a corrida internacional pela supremacia aérea, sendo um para a presidência da República e outro para aquele ministério. Enquanto aguardava a chegada dos Vicons, providenciei para que se construísse o aeroporto de Brasília e se desse início ao levantamento da barragem de Paranoá. Niemeyer, atendendo à minha solicitação, por ocasião da nossa primeira visita ao Planalto, já tinha desenhado o hotel de turismo, que recebeu o nome de Brasília Palace Hotel. Niemeyer trabalhava com incrível velocidade. Poucos dias mais tarde, entregou-me o projeto do Palácio Presidencial. Examinei-o com a maior atenção e concluí que, apesar do seu esforço, ele não havia emprestado à obra a monumentalidade que se impunha à residência do chefe do governo. Conquanto fosse uma obra-prima de concepção artística, o edifício não refletia no seu conjunto o que eu, de fato, desejava. Disse-lhe então, com a franqueza permitida pela amizade que nos ligava: o que eu quero, Niemeyer, é um palácio que daqui a 100 anos ainda seja admirado. Niemeyer sorriu, dando a entender que havia captado meu pensamento. Tomando o projeto, retornou ao seu barracão de madeira e começou a desenhar outro modelo. A noite foi passada em claro. No dia seguinte, muito cedo, quando tomava o desjejum no catetinho, Niemeyer me procurou, com um rolo de papel vegetal sob o braço. O novo projeto estava pronto. Estendeu a planta sobre a mesa e não pude conter um gesto de admiração. Ali estava um edifício que era uma revelação: leveza, grandiosidade, lirismo e imponência. As qualidades mais antagônicas se mesclavam, interpenetravam-se para realizar o milagre da harmonia do conjunto. Aprovei com entusiasmo o projeto e dei ordem para que a construção se iniciasse imediatamente. Tratava-se do Palácio da Alvorada, cujas colunas em forma de leques invertidos, emergindo da água espelhante, constituem hoje o maravilhoso símbolo plástico de Brasília. No palácio, uma parte seria destinada aos trabalhos administrativos do presidente. Outra conteria biblioteca, salões de estar, salas de música e recreio, além de outra destinada às acomodações necessárias à família do chefe da nação. De um lado do palácio surgiria uma pequena e formosa capela, do outro, um pavilhão de serviços gerais. O prédio, de 2 pavimentos, formaria um conjunto único. Com suas colunas externas, separadas por espaço de 10 metros, ligadas umas às outras por elementos curvos, para mantê-lo a 1,30 m acima do chão, e as terminações em ponta, tanto no piso como na cobertura, lhe dariam maior leveza e sugeriam a impressão de estar simplesmente pousado sobre o solo. Fixei a data para a conclusão da obra, março de 1958. Apesar da intensa atividade que se observava no Planalto, os trabalhos ali realizados não deixavam de ser ainda preliminares. Tratava-se de uma limpeza do terreno, ou melhor, de preparação do local para se dar início às edificações que comporiam a fisionomia da nova capital. A despeito do entusiasmo com que me dediquei à empresa, não tinha, no início, uma ideia formada sobre o gênero da cidade que iria construir. Ocorriam-me expressões conceituais: metrópole do futuro, urbis interplanetária, cidade do ano 2000, as quais, sobrecarregadas de inegável acento fantasmagórico, não se cristalizavam numa realidade concreta, capaz de representar, em síntese, o que desde muito tinha em mente.
Ao contemplar o plano piloto de Lúcio Costa, verifiquei que se refletia nele a plenitude do que não conseguia traduzir em palavras. No entanto, o plano piloto com o qual Lúcio Costa havia ganho o concurso, no Rio, não passava de um traçado simples, de um esboço acompanhado de uma exposição de motivos, em cujo texto ele desenvolvera a tese do que deveria ser a futura capital. Oscar Niemeyer, convocado por mim, havia se transferido para o Planalto. Disse-lhe, quando lhe fiz o convite para ser o arquiteto da nova capital: vou-lhe dar a mesma oportunidade que Júlio II proporcionou a Miguel Ângelo ao pedir-lhe que fizesse o seu túmulo. Niemeyer achou graça na frase, mas não deixou de meditar sobre a similaridade das situações. De fato, ele estava integrado de corpo e alma naquela obra, única no gênero. Morava no barracão, num compartimento isolado que converteu em estúdio, colocando ali suas pranchetas. Trabalhava sem cessar, pois o ritmo que prevalecia na execução das obras não comportava descanso. Sucediam-se, assim, os projetos. Niemeyer nunca revelou a menor ambição pecuniária. Perguntei-lhe um dia: quanto você quer ganhar? Respondeu-me sorrindo: o mesmo que o governo dará a um diretor de qualquer serviço. E assim foi feito. Tudo que foi construído em Brasília e que valeria milhões nas mãos de um artista ambicioso, custou a insignificante soma de 40 contos de réis mensais, ou seja, 40 cruzeiros atuais. Depois do Palácio da Alvorada e do Brasília Palace Hotel, chegara a vez dos edifícios governamentais, que obedeceram à seguinte ordem: A. O projeto padrão para os ministérios. B. O Palácio do Congresso. C. O Palácio do Planalto. D. O Palácio do Supremo Tribunal Federal. E. A Catedral. E F. O Teatro Municipal. Para se ter uma ideia do trabalho hercúleo que ele realizou, basta dizer que só o Palácio do Congresso tinha 120 mil metros quadrados de área a ser construída. Em face do desafio, com os empreiteiros e seus operários já instalados no local das obras, muitas vezes ele não dispunha de tempo para elaborar um projeto completo. Para não atrasar o andamento das obras, entregara aos engenheiros simples rabiscos, com uma ideia sucinta do que seria o edifício, de modo que, enquanto se faziam as fundações para o assentamento dos alicerces, pudesse elaborar o respectivo projeto. Assim, estava sendo construída Brasília: velocidade, espírito de pioneirismo, audácia de fazer acordar um país que vivera dormindo durante 400 anos. Não se pense, contudo, que, tendo minha atenção concentrada na mudança da capital, eu houvesse negligenciado os outros 30 itens do meu programa de metas. O imenso espaço vazio do Planalto já não se mostrava tão deserto como antes. Operários chegavam de todas as regiões do país em busca de trabalho. Eram os candangos que derivavam do Nordeste, do interior de Goiás e dos municípios das fronteiras de Minas e de Mato Grosso, a fim de dar uma mão na obra de desbravamento do Planalto. Surgiam sem bagagem, apenas com a roupa do corpo. Acertavam as condições com os mestres de obra e, depois de alojados num barracão de madeira, faziam sua aparição nas frentes de trabalho. No rastro dos candangos surgiram as atividades comerciais pioneiras. Formara-se o núcleo bandeirante, ou melhor, a cidade livre, onde era permitido à iniciativa particular desenvolver-se, fornecendo o necessário aos moradores de Brasília: hotéis, pensões, bancos, empresas de aviação, padarias, açougues, agências de automóveis, postos de gasolina foram surgindo, construídos de madeira, no atropelo característico do formigueiro humano que se organizava. Era a saga do rush do ouro, ocorrido no oeste norte-americano, reproduzido em idênticas cores dramáticas no coração do Brasil.